Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre algumas dicas para você manter as suas senhas seguras. Muito se fala sobre isso, sobre esse assunto, o que você precisa fazer para para você ter senhas seguras, quantos caracteres você precisa colocar, como que precisa ser sua senha. E só que muitos desses conselhos eles são dados ou por pessoas que não têm a mínima noção da área, que nunca trabalharam na área, não têm experiência, não têm a base teórica para esses fatos, e são conselhos ruins, e outros são até conselhos dados por especialistas, mas são conselhos, digamos que estão mais defasados e que não se aplicam mais à realidade atual. A ideia desse vídeo é passar para vocês um pouco de como que vocês podem gerir as senhas que vocês têm, seja do e-mail, seja da conta bancária, seja do serviço que você utilizar, e conselhos que estejam atualizados para a realidade que nós temos hoje em 2021, tá? Como eu sei que nem todo mundo tem, digamos, tempo para fazer todas as dicas de segurança, eu vou falar as dicas de segurança em ordem, sendo que as primeiras que eu falar são em ordem de importância, basicamente. A primeira que eu falar vai ser a mais importante, a segunda vai ser a segunda mais importante. Então, assim, você vai pelo menos fazendo as primeiras que eu vou falando e as últimas, se for possível no seu caso, você ainda vai estar mais seguro com as suas senhas. E por último eu vou falar um pouquinho sobre alguns conselhos que as pessoas dão, que até mesmo especialistas dão, mas que você pode simplesmente ignorar porque ou eles são incorretos ou eles não têm mais relevância, tá? Vamos lá, qual que é o principal conselho? Se eu pudesse dar um conselho para as pessoas e que todo mundo fizesse, qual seria esse conselho? Basicamente, nunca utilize a mesma senha em dois serviços. Se você tem uma senha para acessar o seu e-mail, você nunca pode usar essa mesma senha para acessar o Facebook, ou usar essa mesma senha para acessar o site da sua faculdade, ou essa mesma senha para desbloquear o seu computador, ou enfim, você nunca compartilhe senhas em dois serviços distintos. As senhas elas precisam ser sempre por serviços. Então você vai ter uma senha para o Facebook, você vai ter uma senha para o seu trabalho, para acessar um sistema do seu trabalho, você vai ter uma outra senha para o seu e-mail, você vai ter uma outra senha para o banco, todas as senhas precisam ser diferentes. Esse é o conselho, se você só puder fazer uma coisa, é esse conselho, tenha uma senha diferente para cada coisa. Por que isso é tão importante? Isso serve para um simples fato que, se uma das suas senhas em algum dos serviços for comprometidas, isso não vai comprometer as suas senhas de outros serviços. Algo que acontece muito seguido, algo que está sempre acontecendo algum site específico é hackeado, as senhas vazam e o que as pessoas fazem? Pegam esse e-mail que está cadastrado e começam a testar em várias coisas. Um exemplo, alguns anos atrás as senhas do LinkedIn, por exemplo, vazaram. O que as pessoas fizeram? Pegaram, os hackers no caso, pegaram todas as senhas que vazaram com o e-mail e começaram a testar em outros lugares. Pegaram o e-mail da pessoa e a senha e colocaram, por exemplo, no Facebook, no Gmail, por exemplo, se fosse um caso de uma conta de um Gmail, enfim, em vários outros serviços, no Twitter, para ver se aquela mesma senha, se a pessoa utilizou a mesma senha. E no momento que você utiliza a mesma senha, vamos supor que você só tem uma senha. Sua senha lá é ABC 1234556. É uma péssima senha, por sinal, mas enfim. Assumindo que essa é a sua senha, no momento que você compartilha as senhas, o hacker vai, por exemplo, assim, ele pegou a tua senha do Twitter, ele vai acessar teu Facebook, vai testar essa senha vai funcionar e automaticamente o seu Facebook está comprometido. Então, se você só puder seguir uma única dica nunca compartilhe a mesma senha em dois serviços, tá? Essa é a principal dica. Se a gente for querer flexibilizar um pouco dela, eu posso até dizer que, por exemplo, se você tem alguns serviços que você não se importa, algumas coisas muito específicazinhas, você pode até usar uma senha, digamos, a sua senha de baixa segurança para você compartilhar entre alguns outros serviços que estejam mais relacionados, mas assim, principalmente para coisas importantes. E-mail é uma senha, Facebook é outra senha, LinkedIn é outra senha, Twitter é outra senha, Instagram é outra senha, sempre utilize senhas diferentes. Essa é a principal dica. Se você já estiver fazendo isso e você quiser partir para a segunda dica, sempre utilizar a autenticação em dois fatores. A autenticação em dois fatores ela serve para você... ela é basicamente aquela autenticação lá que você tem um token no seu celular, que você, além de digitar a sua senha, você digita o token também. E ela serve para você autenticar de duas formas. Basicamente, a autenticação por senha é algo que você sabe. Então, eu sei a minha senha, eu digito a minha senha.
A autenticação em dois fatores serve para você também ter um outro tipo de autenticação que é com base em o que você tem. Você tem o seu celular. Então, com a autenticação em dois fatores, mesmo que alguém descubra a sua senha, essa pessoa não vai conseguir acessar sua conta porque ela não tem o teu celular. E da mesma forma, se alguém roubar o seu celular, ela não vai conseguir acessar sua conta porque ela não tem a sua senha. Então sempre tem esses dois fatores. Isso é a segunda dica. Se você já não utiliza a mesma senha dos dois serviços, eu recomendo você partir para a autenticação em dois fatores. Se tiver a possibilidade, as autenticações que são feitas via aplicativo, aquele aplicativo, por exemplo, do Google Authenticator, ou Authy, ou vários outros aplicativos que tem, elas são muito mais seguras do que o SMS. O SMS, teoricamente, alguém pode usar de técnicas para fazer com que SMS seja enviado para um outro número que não seja o seu. Então, sempre que você tenha a possibilidade, prefira a autenticação via aplicativo, que você tira aquela fotinho do QR Code e fica salvo no seu aplicativo, do que a autenticação via SMS, tá? Mas, de novo, a autenticação via SMS é melhor do que a autenticação em dois fatores via SMS é melhor do que nenhuma autenticação em dois fatores. Então, se você não tem opção, usa de SMS, mas se tiver opção, prefira a de aplicativo. O segundo ponto de autenticação em dois fatores é sempre anote os códigos de backup, tá? Alguns sites são bonzinhos, outros não tanto. E normalmente os sites que são bonzinhos, teoricamente eles não estão seguindo o conceito de segurança da forma correta. Um exemplo disso toda vez que você ativa a autenticação em dois fatores, você tira aquela fotinha do QR Code e ele te dá uma lista de códigos. Normalmente ele te dá 10 códigos, tá? Anota esses códigos, tá? Não anota no seu computador, anota num papel, deixa ele guardado aí em algum lugar, esconde ele em algum canto aí da sua casa. Para que esses códigos servem? Se o teu celular estragar, se você perder seu celular, se alguém roubar o seu celular, você tem alguns códigos que você pode usar para acessar sua conta. E esses códigos, por que eles te dão 10 códigos? Porque eles são códigos de uso único. Então, no momento que você acessou essa conta usando um código, aquele código não tem mais validade. Eu recomendo você anotar isso no papel e deixar na sua casa pelo simples fato de que você reduz a possibilidade de alguém, por exemplo, hackear o seu computador e roubar esses códigos de você. Então, anote esses códigos de backup e mantenha eles sempre guardados em um local seguro. Tá? E bom, se a gente fosse flexibilizar um pouco essa regra, eu diria que a autenticação em dois fatores ela faz muito mais sentido para as contas que são mais importantes. Então, por exemplo, assim, o que eu recomendo utilizar é autenticação em dois fatores. E-mail é importantíssimo, tá? O e-mail basicamente não tem desculpa não utilizar. O e-mail é basicamente a conta mais importante que você tem, porque normalmente todas as outras contas resetam a senha via e-mail. Então no e-mail é extremamente importante que você utilize. Nas redes sociais também, porque as redes sociais é o contato que vocês têm com seus amigos. Então alguma pessoa pode se passar por você e utilizar da confiança que as pessoas têm em você para extrair alguma coisa de terceiros. E claro, obviamente no seu trabalho, porque normalmente no trabalho a gente lida com questões muito mais, digamos, sensíveis e mais complexas. Então se você puder, você não precisa habilitar a autenticação em dois fatores para tudo, mas se você conseguir habilitar para o seu e-mail, para todas as suas redes sociais e todas as suas contas do trabalho, obviamente quando possível, você, digamos, já está bem protegido. Tá? Agora vamos para o próximo ponto. Um pouquinho, se você já tiver feito essas duas etapas, você pode partir para o próximo ponto, que é utilizar senhas com alta entropia. Bom, o que é entropia quando a gente fala de senhas? Entropia é basicamente a aleatoriedade da senha. Isso é uma coisa que eu critico muito os supostos especialistas de segurança, que se resume a muitas pessoas que ou não têm a mínima experiência na área ou que estão com conceitos completamente defasados, é que elas colocam isso como a coisa mais importante. Isso, teoricamente, não é a coisa mais importante. É óbvio que é muito importante você ter senhas fortes, mas é muito mais importante você não ficar compartilhando senhas em dois serviços, porque se a tua senha foi roubada em algum lugar, se alguém roubou a tua senha no LinkedIn, não importa quão boa seja essa tua senha, a pessoa já tem acesso à tua senha. Então, digamos, é muito mais importante você, por exemplo, usar senhas separadas em dois serviços do que, por exemplo, isso. Mas, de qualquer forma, você ter senhas com alta entropia é algo muito importante, tá? Uma outra coisa que muitos especialistas falam e que eu discordo eles falam para você utilizar senhas com maiúscula, minúscula, números e caracteres especiais, tá? Por que eles falam isso? Porque quanto mais possibilidades você tem na sua senha,
mais difícil é de descobrir essa senha. Então, se a gente for pensar, são 26 letras no alfabeto, vamos fazer uma continha aqui, boba. 26 letras no alfabeto. Se você botar maiúsculas e minúsculas, dá o dobro disso, dá 52. Aí você tem mais 10 números, né? Do 0 até o 9. Dá 62. E você deve ter mais o quê? Eu chuto uns 10 caracteres especiais. Então, para cada caractere da sua senha, você teoricamente tem 72 possibilidades. O que é muito diferente que... Então, vou fazer uma continha boba aqui. Uma senha com 6 caracteres, por exemplo, que tenha maiúscula, minúscula, números e caracteres especial, seria 72 elevado a 6, na potência 6. Daria, putz, ele não me botou em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 13 e 10 zeros no final disso, de entropia, de possibilidades que você pode ter para essa senha. Enquanto se você tiver, por exemplo, uma senha só de números, ou seja, teriam 10 possibilidades para isso, você teria basicamente 1 milhão de possibilidades. Enquanto essa senha teria, até consigo ver aqui, ó. A senha, desculpa, gente, agora que eu fiz a conta aqui certinho. A senha com letras maiúsculas, minúsculas, caracteres, enfim, todo aquele negócio lá, de 6 dígitos, ela teria basicamente 139 bilhões de possibilidades diferentes, enquanto uma senha do mesmo tamanho, com 6 dígitos, só que só números, ela teria apenas 1 milhão de possibilidades, tá? Então é uma diferença muito grande. Mas por que eu não gosto dessa dica, tá? Apesar de que eu acho que ela é válida, ela é super boa. Porque normalmente quando a gente começa a fazer essas senhas ultra complexas, elas se tornam muito difíceis para você lembrar. E as pessoas tendem a cometer alguns outros erros, tá? Pelo fato de que o ser humano é o ser humano e o ser humano sempre vai tentar simplificar as coisas e tentar passar pelo atalho. Então as pessoas tendem a anotar essa senha e colar do lado do computador, colocar num post-it do lado do computador. As pessoas tendem a fazer uma senha que, tipo, onde elas criam uma senha complexa, mas daí em cada serviço elas só trocam o último dígito. Em vez de a senha nananã, termina com 1. Aí no Facebook ela termina com 2. Aí no Twitter ela termina com 3. E sim, eu sei que você pode estar pensando que você faz isso o tempo todo. Então esse é o problema de senhas assim. E qual que é a alternativa que a gente pode fazer? A alternativa é você, ao invés de utilizar letras e números e coisas complexas, você pode utilizar palavras, tá? Simplesmente palavras. Por exemplo, você pode fazer uma senha que seria, por exemplo, cachorro vermelho, computador, carteira, celular, mouse. 6 palavras, tá? Qual que é a questão? Se você for contar o número de caracteres dessa senha, ela tem uma porrada de caracteres. Se você for fazer basicamente o cálculo de entropias considerando os caracteres, teoricamente essa senha seria ter uma entropia muito grande. Mas como é uma senha de palavras, não é assim que você calcula a entropia, pelo simples fato de que, como você está usando palavras, se a pessoa tiver o comecinho da outra senha, se tipo for cachorro, é óbvio que as próximas palavras são ro, seria cachorro. Então existe o que a gente chama de ataque em dicionário. Mas assim, eu tinha olhado na internet, eu joguei no Google, existiam 120 mil, enfim. Você pode olhar quantas palavras que tem no dicionário português e você eleva ao número de palavras que você colocou na sua senha. Eu recomendo que você faça uma senha com pelo menos 6 palavras, tá? Então são 6 palavras diferentes que você vai usar para sua senha. Pode ser qualquer palavras. Se você quiser misturar idiomas, melhor ainda, porque daí você aumenta a quantidade de palavras possíveis. E obviamente se alguém acessar a sua senha, além de a pessoa ter que descobrir que a tua senha é uma senha de palavras, não uma senha de caracteres, ela ainda vai ter que pegar um dicionário e ir testando todas as possibilidades dentro desse dicionário. 6 palavras para mais é o suficiente. Não recomendaria menos do que 6. Por que das palavras? Porque, gente, é muito mais fácil de lembrar do que ficar imaginando F minúsculo, T maiúsculo, cifrão, hashtag, U9, 2W, sabe? É muito mais fácil você lembrar 6 palavras aleatórias
do que ficar fazendo isso. E a vantagem de você conseguir lembrar a senha de uma forma fácil é que se torna mais fácil de você usar senhas para serviços diferentes, tá? Sobre as senhas com alta entropia, outra coisa que é importante disso é quando você tem senhas offline, elas precisam ser mais seguras do que as online. Por que isso? Porque quando a gente fala em utilizar senhas com alta entropia, significa que alguém vai tentar testar todas as possibilidades possíveis para descobrir essa tua senha. Obviamente que uma senha, por exemplo, vou dar um exemplo do banco, por exemplo. A senha que você tem lá para você fazer um saque no banco. Alguns bancos usam 6 caracteres, 6 dígitos, outros bancos usam 4, mas assim, vamos supor que sejam 4 dígitos, entendeu? Se a gente for fazer aqui 4 números, tá? Se a gente for fazer a conta aqui, daria um total de 10 mil possibilidades, tá? Se isso fosse uma senha offline, 10 mil possibilidades, o computador faz isso em um instante, tá? Você apertou Enter, ele testa todas as possibilidades e acha. Mas a senha do banco não é uma senha offline. Então, assim, para você acessar o seu banco, você precisa enviar essa senha para o banco e o banco vai dizer se você tem acesso ou não. E o que o banco faz? Se você errar 3 vezes, ele simplesmente bloqueia a sua conta. Então, no caso, a pessoa ela teria 3 chances para acessar a sua senha, o que seria uma probabilidade de 0,003% de ela chutar a tua senha e acertar no chute, o que é uma possibilidade bem baixa para esse caso. Mas isso significa que toda vez que você tiver uma senha que seja offline, uma senha offline, por exemplo, é a senha do seu computador, tá? A senha para abrir o seu computador, ou se você criptografou algum arquivo na sua máquina e colocou uma senha nesse arquivo, senhas offline elas precisam ser maiores do que online, porque no online, se alguém ficar tentando muitas vezes, possivelmente o provedor vai cortar o acesso dessa pessoa. Essa o terceiro ponto, tá? Utilizar senhas com alta entropia. Depois disso, a gente vem para o próximo ponto, tá? Que é guarde as suas senhas em local seguro, tá? Gente, não é para fazer uma senha, escrever ela num post-it e colada lá no computador, tá? É estranho, é bizarro que muita gente ainda faz isso, tá? As pessoas ainda têm esse hábito de colar, escrever a senha e deixar do lado do computador. Ou ainda o que é menos comum, mas que acontece, as pessoas que colocam a senha do banco junto com o cartão do banco. Então, gente, não faça isso. Não anota sua senha em local não seguro. Guarda sempre suas senhas em locais seguros. Anotar a senha é errado? Não, mas depende da senha e depende aonde que você guarda essa senha. Você anotar a senha e deixar a senha junto com o que pede a senha, então se você coloca uma senha da sua conta online e você deixa ela junto com o seu computador, isso é completamente errado. Agora, se você, por exemplo, tem uma carteira de... Vamos pegar, você tem uma carteira de Bitcoin lá e você tem uma senha que bloqueia a sua carteira de Bitcoin. Você pode anotar essa senha num papel, faz muito sentido você anotar essa senha no papel, só que você guarda isso num lugar seguro. Você guarda como se ele fosse uma joia, como se fosse alguma coisa. Se você tiver em cofre na sua casa, você coloca essa senha dentro do cofre. Você guarda ela em um local seguro, tá? Outra coisa, que daí é a versão digital disso, a versão digital do post-it, que eu vejo muita gente fazendo, gente, não anota a senha num arquivo do Word e deixa salvo no seu computador. E quando eu falo Word, pode ser o Word, pode ser o Drive, pode ser o que você imaginar, pode ser um aplicativo do celular. Não faça isso, gente. A não ser que esse aplicativo seja um aplicativo específico para anotar senhas, tá? Não anota, não deixa no arquivo. Por quê? Porque da mesma forma que alguém pode pegar o post-it e ler, alguém pode abrir o seu computador e ler aquele arquivo. E o que é pior, se alguém hackear o seu computador e ele tiver acesso aos seus arquivos, ele automaticamente tira todas as senhas. Um caso curioso disso, teve há uns tempos atrás uma época que a NSA lá, que é aquela agência de inteligência dos Estados Unidos, super lá, que fica hackeando todo mundo, eles foram hackeados. E uma das maneiras que a galera conseguiu ter tanto acesso às coisas da NSA foi porque eles anotavam um monte de senha em arquivos. E o que era mais engraçado disso é que os hackers ainda tiraram umas mensagens do chat deles que eles falavam, eles davam risada entre eles mesmos, falavam tipo, hahaha, a gente tem uma péssima política de senhas, porque a gente deixa anotado em arquivo. Não deu outra, o arquivo vazou, a galera descobriu a senha e vazou um monte de informação lá de dentro. Então não anota senhas em arquivos. Aonde você pode anotar senhas no seu computador? Em programas que são gerenciadores de senha. Existem diversos programas que são programas feitos para gerenciar senhas, tá? Eu recomendo muito você usar eles, até porque se você for usar várias senhas para serviços diferentes, isso significa que você vai ter muitas senhas para você lembrar. Então faz muito mais sentido você ter um gerenciador de senhas, onde você salva essas senhas, e você usa uma senha mestra, tá?
para desbloquear esse gerenciador de senhas. Dentro desse gerenciador vai ficar um arquivo onde tem todas as suas senhas, só que esse arquivo vai ficar criptografado e ele só vai poder ser descriptografado com essa sua senha mestra. Então esse é um modelo seguro de você guardar suas senhas, tá? Mas se não for no gerenciador de senhas, não guarde as suas senhas dentro do computador. Tá? Esses são basicamente os pontos que eu acho que são os principais para manter a sua senha segura. Tá? Alguns conselhos que eu acho que você pode ignorar porque eles estão defasados ou porque eles simplesmente não fazem sentido. O primeiro deles eu acho que é aquela questão de utilizar caractere especial, que eu já comentei ali sobre a autoentropia de senhas. Você não precisa utilizar caracteres especiais desde que sua senha seja comprida o suficiente. 6 palavras ou que sua senha tenha 20 caracteres, você não precisa ficar fazendo senhas pequenas com hashtag, cifrão, arroba e um monte de caractere especial. Você não precisa usar isso. Você só precisa usar isso se a tua senha for curta. Mas me deixa muito triste que muitos sites obrigam as pessoas a usarem caracteres especiais. E o que me deixa mais triste ainda são sites que limitam o tamanho da senha. Gente, eu trabalho com desenvolvimento de software há anos. Não existe um motivo, não existe um único motivo para você limitar o tamanho de uma senha. A senha do usuário pode ter infinitos caracteres. Não existe, tecnicamente falando, não existe nenhum limite para isso. Eu não sei por que alguns sites limitam, não faz o mínimo sentido, mas infelizmente alguns sites são assim, têm péssimas práticas de segurança e fazem isso. E o segundo conselho que você pode ignorar é aquele conselho que eles falam que você tem que ficar trocando a sua senha mensalmente, tá? Isso é um conselho que, na verdade, ele já foi válido mais para a década de 90, mas que hoje ele é um conselho que está completamente defasado. Quando você troca a sua senha, vamos supor, por que ela surgia? Porque se alguém tivesse acesso a essa sua senha, essa pessoa podia ficar, digamos, utilizando a sua conta ad eterno, infinitamente, sem você perceber. Só que assim, nos dias atuais que a gente tem, se alguém tiver acesso à senha, ela precisa de poucos minutos para basicamente fazer um estrago completo nos seus dados, para roubar os seus dados, para fazer tudo isso. Então o benefício de trocar senha já não existe mais tanto. Só que a questão é que trocar senhas gera um malefício. Trocar senhas mensalmente faz com que as pessoas utilizem senhas mais fracas, o que acaba diminuindo a segurança disso. Porque isso é uma das coisas muito comuns que eu já vi em várias empresas que eu trabalhei, inclusive, que as pessoas tendem justamente a fazer aquele esquema. Eles têm a senha, daí como a empresa obriga o funcionário a trocar a senha todo mês, no mês em janeiro eles terminam a senha com 1, em fevereiro eles terminam a senha com 2, em março eles terminam a senha com 3, em 4, não. A questão é que você acaba simplificando essa senha e esse trocar senha também não ajuda porque se eu sou um hacker, se eu estou quebrando uma senha e eu descobri uma senha que ela termina com 3, a primeira possibilidade que eu vou começar a tentar é mexer nesse número, tentar 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para ver se a pessoa não está fazendo isso, porque é algo muito comum. Então faz muito mais sentido você simplesmente não obrigar as pessoas a trocarem senha e deixarem a mesma senha e focar muito mais nos outros pontos que trazem um benefício de segurança, que é nunca utilizar a senha de mesmo 2 serviços, utilizar a autenticação de 2 fatores, ter uma senha forte, etc., para que você tenha uma maior segurança no geral para o seu sistema. E se você é uma pessoa que administra sistemas dentro da sua empresa, por favor, tira a política de troca de senha mensal, tá? Isso não está ajudando seus usuários, está só irritando eles e diminuindo a segurança da sua empresa. Bom, gente, é isso. Essas são as dicas para manter sua senha segura. De novo, eu vou falar elas na ordem, você não precisa seguir todas, mas é importante que você tente pelo menos seguir nessa ordem, fazer pelo menos as primeiras 2 ali. A primeira delas é nunca utilizar a senha em 2 serviços diferentes, tá? Nunca utilizar a mesma senha em 2 serviços diferentes. O segundo ponto é utilizar a autenticação em 2 fatores, tá? De preferência por aplicativo. Se não tiver a de um aplicativo, você pode usar por SMS. SMS é melhor do que não ter, tá? O terceiro ponto é utilizar a senha com autoentropia. E autoentropia não significa utilizar caracteres especiais. Autoentropia pode ser simplesmente várias palavras, tá? Recomendo acima de 6. Guardar suas senhas em locais seguros. Não me vá colar post-it no seu computador com a sua senha. Não me vá colocar a senha no arquivo do Word. Se você quer guardar suas senhas, ou você escreve num papel e deixa num lugar seguro dentro da sua casa, num cofre, algum lugar bem seguro, ou se você vai guardar no computador, você usa o gerenciador de senhas, tá? Esses são os pontos para manter a sua senha segura. Se você gostou desse vídeo, você pode dar um like.
Se você gostou do conteúdo também, você pode se inscrever no canal. Eu estou sempre explicando alguns conceitos de TI. Eu foco bastante numa explicação mais simples para que mesmo que pessoas não sejam da área, consigam entender isso daí. E é isso aí, até a próxima.